Esta é a história de Daniel, um dos cantores mais queridos do Brasil, que perdeu seu parceiro musical e melhor amigo, João Paulo, em um acidente trágico no auge da carreira da dupla. O que você vai ouvir nos próximos minutos é uma jornada profunda através do luto, da espiritualidade e da descoberta de que o amor transcende até mesmo a morte. Daniel compartilha pela primeira vez detalhes íntimos de como reconstruiu sua vida e carreira solo, incluindo um encontro misterioso que mudou tudo para sempre. Uma experiência tão extraordinária que desafia qualquer explicação lógica, mas que se tornaria a prova definitiva de que aqueles que amamos nunca realmente nos deixam. Prepare-se para uma conversa que vai muito além da música, tocando nas questões mais profundas da existência humana. Daniel ajustou o fone de ouvido pela terceira vez em 5 minutos, seus dedos tremendo imperceptivelmente enquanto olhava para o microfone à sua frente. O estúdio do podcast Vozes da Alma tinha uma atmosfera acolhedora, com luzes suaves e plantas que criavam um ambiente quase íntimo, mas nada disso conseguia acalmar a tempestade que se formava em seu peito. Era uma terça-feira chuvosa de março, e através da janela do estúdio, ele podia ver as gotas escorrendo pelo vidro, criando padrões que o lembravam das lágrimas que havia derramado tantas vezes nos últimos anos. Ele não sabia por que havia aceitado esse convite. Talvez fosse a insistência carinhosa de Marcos, o apresentador, que havia ligado pessoalmente 3 vezes, sempre no final da tarde, sempre com aquela voz calma que parecia entender dores não ditas. Ou talvez fosse aquela voz interior, quase um sussurro, que lhe dizia que era hora de falar sobre coisas que havia mantido guardadas por tanto tempo, trancadas numa parte de seu coração que ele visitava apenas durante as madrugadas insones. Na verdade, Daniel sabia exatamente por que estava ali. 3 semanas antes ele havia tido um sonho vívido demais para ser ignorado. João Paulo aparecera sentado na varanda da casa onde cresceram, tocando o violão que ganhara aos 15 anos, e havia olhado diretamente para ele com aquele sorriso travesso que Daniel conhecia tão bem. "Está na hora, irmão", havia dito João Paulo no sonho, suas palavras ecoando com uma clareza que desafiava a lógica dos sonhos. "As pessoas precisam ouvir nossa história, não a versão romantizada que os jornais contam, mas a verdade, a dor, a beleza, a transformação, tudo." Daniel havia acordado com lágrimas nos olhos e o número do telefone de Marcos na ponta dos dedos, como se algo o estivesse guiando para fazer aquela ligação. Marcos era conhecido por sua capacidade de extrair verdades profundas de seus convidados, não através de perguntas invasivas, mas por meio de uma presença genuinamente interessada e um silêncio respeitoso que permitia que as palavras fluíssem naturalmente. Era um homem de 52 anos, cabelos grisalhos sempre ligeiramente despenteados, como se acabasse de sair de uma conversa intensa com a própria alma. Suas mãos grandes e expressivas gesticulavam suavemente enquanto falava, e seus olhos castanhos tinham aquela qualidade rara de fazer qualquer pessoa se sentir vista e compreendida. Ele havia perdido o próprio filho, Gabriel, 5 anos antes, em um acidente de carro numa noite chuvosa muito parecida com aquela. Gabriel tinha 23 anos, estava voltando da faculdade de música onde estudava composição, sonhando em seguir os passos do pai no mundo da comunicação, mas pela via artística. A morte do filho havia despedaçado Marcos de uma forma que ele não sabia ser possível sobreviver, mas também havia aberto nele uma capacidade única de reconhecer e honrar a dor alheia. Marcos havia começado o podcast Vozes da Alma, como uma forma de terapia pessoal, convidando pessoas que haviam passado por perdas significativas para conversarem sobre como encontraram sentido na dor. O que começou como um projeto íntimo rapidamente se tornou um fenômeno, com milhões de ouvintes ao redor do mundo que encontravam consolo e inspiração nas histórias compartilhadas. Cada episódio era uma jornada através do vale sombrio da perda humana, mas sempre com a promessa de que havia luz do outro lado, não como uma platitude barata, mas como uma verdade conquistada através de muito sofrimento e crescimento. Quando Daniel entrou no estúdio naquela tarde de terça-feira, Marcos o recebeu com um abraço caloroso e um olhar que comunicava uma compreensão sem palavras. "Obrigado por vir", disse Marcos, e Daniel pôde ouvir ecos de sua própria jornada naquelas palavras simples. "Eu sei que não é fácil falar sobre essas coisas."
Você sabe, começou Marcos, depois de alguns minutos de conversa descontraída sobre música e os bastidores da indústria, oferecendo a Daniel um chá de camomila que fumegava suavemente entre eles. Eu sempre fico curioso sobre como os artistas lidam com a solidão no palco. Você já se sentiu sozinho cantando para milhares de pessoas? Daniel sorriu de lado, uma expressão que seus fãs conheciam bem, mas que carregava uma melancolia que poucos conseguiam enxergar. Era o sorriso de alguém que havia aprendido a carregar alegria e tristeza simultaneamente, como duas faces da mesma moeda preciosa. É engraçado você perguntar isso, respondeu, sua voz ganhando um tom mais reflexivo, enquanto seus dedos brincavam inconscientemente com a pulseira de couro que sempre usava, um presente de João Paulo no seu 18º aniversário. Eu comecei cantando com meu melhor amigo João Paulo. Era impossível se sentir sozinho com ele ali do lado. Ele tinha esse jeito, quando estava nervoso, fazia essa carinha de quem tinha comido algo azedo, e eu sempre ria. Aí relaxava na hora. A menção de João Paulo trouxe uma mudança sutil na energia do estúdio, como se uma terceira presença houvesse entrado silenciosamente na sala. Marcos havia pesquisado a história de Daniel antes da entrevista e sabia sobre a perda que havia marcado profundamente a carreira do cantor, mas também sabia que conhecimento intelectual e compreensão emocional eram coisas completamente diferentes. Vocês eram muito próximos, observou Marcos, sua voz carregada de empatia, reconhecendo no olhar de Daniel o mesmo tipo de dor que ele carregava quando falava sobre Gabriel. Daniel assentiu, fechando os olhos por um momento como se estivesse acessando memórias guardadas em um lugar sagrado de sua mente, um arquivo pessoal onde cada lembrança era preservada com cuidado reverente. João Paulo não era apenas meu parceiro musical, era meu irmão de escolha, minha alma gêmea criativa, a pessoa que me conhecia melhor que eu mesmo, disse Daniel, sua voz ganhando uma qualidade quase meditativa. A gente se conheceu no ensino médio, numa apresentação da escola que eu jamais vou esquecer. Era o Festival de Talentos de fim de ano, e eu tinha me inscrito para cantar uma música do Legião Urbana, Faroeste Caboclo, porque na época eu achava que quanto mais difícil, mais impressionante seria. Eu tinha 15 anos e uma arrogância que só os adolescentes conseguem ter. Daniel riu baixinho, um som carregado de carinho pela memória. Eu estava nervoso pra caramba. Tinha esquecido metade da letra da música, estava suando frio, e quando chegou minha vez, subi no pequeno palco do auditório da escola tremendo igual vara verde. Daniel contou como havia começado a cantar, mas na segunda estrofe sua mente havia dado branco completo. Eu fiquei ali parado com o microfone na mão, sentindo o suor escorrer pelas costas, vendo 200 adolescentes me olhando com aquela expressão de constrangimento alheio. Foi o tipo de momento que marca uma pessoa pro resto da vida, sabe? Eu estava pronto para sair correndo do palco e me esconder no banheiro até o final do ensino médio. Foi então que algo mágico aconteceu. De repente ouvi uma voz vindo da plateia, cantando a continuação da música. Era uma voz clara, afinada, que harmonizava perfeitamente com a minha. Eu olhei e vi um garoto moreno, de cabelo cacheado, em pé no meio da galera, cantando sem o menor constrangimento. João Paulo tinha acabado de se transferir para nossa escola, vinha de uma família evangélica onde música era praticamente uma religião, e ele tinha crescido cantando no coral da igreja desde os 5 anos de idade, continuou Daniel, seus olhos brilhando com a lembrança. Ele me contou depois que quando me viu ali, perdido no palco, teve um impulso inexplicável de ajudar. Não me conhecia de lugar nenhum, nunca havia trocado uma palavra comigo, mas disse que sentiu como se fosse seu dever moral não me deixar afundar sozinho. O que começou como um resgate se transformou numa performance inesquecível. Ele subiu no palco sem pedir licença, pegou o microfone de apoio que estava ali e começamos a cantar juntos como se ensaiássemos há anos. A harmonia que fizemos foi tão natural, tão orgânica, que a plateia parou de rir e começou a bater palma no ritmo. Marcos se inclinou para frente, captando não apenas a história, mas a emoção transformadora que ela carregava. E foi amor à primeira vista musicalmente falando. Daniel riu, um som mais leve agora, cheio de gratidão. Foi mais que isso. Foi reconhecimento, como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que nem sabia que estava perdida. Quando a música terminou e a galera explodiu em aplausos, João Paulo me olhou e disse:
com aquele sorriso que depois eu descobri que derretia qualquer um. Cara, a gente precisa fazer isso de novo. E eu, ainda em choque com o que havia acabado de acontecer, só consegui responder: quando você quiser. Daniel relatou como eles passavam horas criando músicas no quarto de João Paulo, um espaço que se tornou seu santuário criativo. Era um quarto pequeno no segundo andar da casa da família Silva, com paredes cobertas de pôsteres de bandas nacionais e internacionais, desde Cazuza e Legião Urbana, até U2 e Coldplay. João Paulo tinha uma coleção de violões que ele havia juntado ao longo dos anos, alguns herdados do pai, outros comprados com dinheiro de trabalhos temporários, lembrou Daniel. Ele conhecia a história de cada instrumento, sabia exatamente qual som cada um produzia, e tinha essa capacidade quase mística de escolher o violão certo para cada música que estávamos criando. As personalidades dos dois eram complementares de uma forma quase perfeita. Daniel era mais introspectivo, sonhador, com uma tendência natural à melancolia que se traduzia em letras profundas e melodias que tocavam a alma. João Paulo, por outro lado, era pura energia positiva, um otimista incurável que conseguia encontrar luz em qualquer situação e tinha um talento natural para arranjos musicais que transformavam as composições melancólicas de Daniel em hinos de esperança. Ele era o tipo de pessoa que conseguia fazer você acreditar que tudo ia dar certo, mesmo quando todas as evidências apontavam para o contrário, disse Daniel, um sorriso nostálgico cruzando seu rosto. Nossa primeira composição juntos nasceu de uma briga que eu tive com meus pais, contou Daniel, mergulhando numa memória específica que havia moldado o futuro da dupla. Eu tinha 16 anos e estava passando por aquela fase rebelde típica da adolescência, questionando tudo, especialmente as expectativas que minha família tinha sobre meu futuro. Eles queriam que eu focasse nos estudos para entrar numa boa universidade, seguir uma carreira séria, e viam a música como um hobby que estava atrapalhando meus objetivos reais. Daniel explicou como havia chegado ao quarto de João Paulo naquela tarde, completamente arrasado, sentindo-se incompreendido e julgado. João Paulo me ouviu desabafar por quase uma hora, sem interromper, apenas balançando a cabeça e fazendo aqueles ruídos de concordância que mostravam que ele estava realmente prestando atenção, lembrou Daniel. E quando eu terminei de falar, ele pegou o violão, começou a tocar uma sequência de acordes que nunca tinha ouvido antes, e disse: transforma essa dor em música, irmão, deixa sair. Foi então que nasceu Incompreendido, nossa primeira composição oficial. Daniel descreveu o processo de criação daquela música como uma experiência transformadora. As palavras simplesmente fluíram de mim, como se estivessem esperando a trilha sonora certa para existir. João Paulo fazia os arranjos em tempo real, sugerindo mudanças na melodia, criando harmonias que eu nem sabia que eram possíveis. Em 2 horas tínhamos uma música completa, letra, melodia, arranjos, tudo. A música falava sobre a dificuldade de ser jovem num mundo que não parecia ter paciência para sonhos, sobre a sensação de ser incompreendido pela própria família, mas também sobre a esperança de encontrar seu lugar no mundo através da arte. Quando terminamos de compor, João Paulo me olhou com aqueles olhos brilhando de emoção e disse: Daniel, a gente não pode guardar isso só pra gente. Isso aqui vai tocar muita gente. E ele tinha razão. Quando tocamos Incompreendido pela primeira vez numa roda de amigos, todo mundo ficou em silêncio. Algumas pessoas choraram. Foi aí que entendemos que tínhamos algo especial nas mãos. A partir daquele momento, a parceria musical entre Daniel e João Paulo se intensificou exponencialmente. Eles começaram a se encontrar todos os dias após a escola, transformando o quarto do João Paulo numa espécie de estúdio caseiro onde experimentavam sons, criavam harmonias e davam vida a letras que nasciam das experiências cotidianas de 2 adolescentes tentando entender o mundo e seu lugar nele. A gente tinha essa dinâmica perfeita, explicou Daniel. Eu trazia as emoções cruas, as experiências vividas, e ele as transformava em algo belo, em algo que outras pessoas podiam não apenas ouvir, mas sentir. Como dividiam sonhos impossíveis de fama e reconhecimento, mas principalmente compartilhavam uma visão de música que tocasse a alma das pessoas. A gente passava horas conversando sobre o propósito da música, sobre como ela podia ser uma força de cura no mundo, lembrou Daniel.
João Paulo tinha essa filosofia que a música era uma linguagem universal que conectava as pessoas com partes de si mesmas que elas às vezes nem sabiam que existiam. Ele dizia que quando a gente cantava, a gente estava servindo como um canal para algo maior que nós dois. Essa filosofia se tornou a base de tudo que criaram juntos. A gente acreditava que música era oração, disse Daniel, sua voz se tornando mais suave e reverente. João Paulo sempre dizia que quando a gente subia no palco, a gente estava prestando um serviço sagrado. Ele falava: Daniel, a gente não está aqui para entreter, a gente está aqui para curar. E ele tinha razão. Desde os primeiros shows em cafés e centros culturais da cidade, as pessoas vinham nos procurar depois das apresentações, chorando, rindo, se abraçando, contando como nossas músicas tinham tocado em feridas que elas nem sabiam que existiam ou celebrado alegrias que não conseguiam expressar sozinhas. Marcos se inclinou para frente, captando a profundidade do que Daniel estava compartilhando, reconhecendo a sacralidade daquelas memórias. E como foi quando você perdeu ele? A pergunta pairou no ar como uma oração silenciosa, carregada de toda a delicadeza que um momento assim exigia. Daniel respirou fundo, seus olhos se fixando em um ponto imaginário no horizonte de suas lembranças, um lugar onde o tempo parecia suspenso entre o antes e o depois que definia sua vida. Foi numa terça-feira, 15 de agosto. A gente tinha acabado de voltar do estúdio onde gravamos as últimas faixas do nosso primeiro álbum profissional. 3 anos de trabalho, nossos sonhos mais preciosos transformados em melodias. Começou Daniel, respirando fundo. Estávamos eufóricos, exaustos, mas principalmente gratos. João Paulo tinha essa mania de sempre dar graças depois dos momentos importantes. Então, no caminho de volta, ele parou o carro na beira da estrada, olhou para o céu estrelado e fez uma oração de gratidão que me arrepia até hoje. Aquela despedida havia sido diferente. João Paulo me disse: irmão, a gente conseguiu, nossa música vai tocar muita gente. E depois fez algo que nunca tinha feito antes. Me olhou nos olhos e disse: se alguma coisa acontecer comigo, promete que você vai continuar, não por mim, mas porque o mundo precisa da nossa música. Eu ri, falei que ele estava sendo dramático demais, mas prometi. Foi a última promessa que fiz para ele. O acidente aconteceu na manhã seguinte. Um caminhoneiro que cochilou ao volante, uma curva numa estrada que João Paulo conhecia como a palma da mão. Segundo a perícia, foi instantâneo. Ele não teve chance de desviar. A voz de Daniel se tornou um sussurro. Quem me ligou foi Dona Carmen. Eram 8 da manhã, e antes mesmo dela conseguir formar as palavras, eu já sabia que minha vida tinha acabado de ser dividida em antes e depois. Daniel descreveu a corrida desesperada até o hospital, a espera na sala de emergência, o momento em que o médico confirmou o que ele já sabia em seu coração. Foi como se o mundo tivesse parado de girar, e eu tivesse que aprender a viver numa realidade onde a gravidade funcionava diferente, onde cores eram menos vibrantes, onde músicas soavam como ruído, disse, sua voz carregada de uma dor que o tempo havia suavizado, mas não eliminado. João Paulo morreu de uma forma absurda, num acidente que não deveria ter acontecido. A gente tinha acabado de gravar nosso primeiro álbum profissional, estávamos a 3 semanas de lançar, era para ser o começo de tudo, não o fim. O período que se seguiu foi o mais sombrio da vida de Daniel. Eu passei 6 meses sem conseguir ouvir música. Qualquer melodia me lembrava dele. Qualquer harmonia me fazia chorar até não conseguir mais respirar. O silêncio se tornou meu único companheiro, porque era a única coisa que não me machucava, contou. Era como se João Paulo tivesse levado a música consigo quando partiu, deixando apenas um vazio ensurdecedor onde antes havia sinfonias. A dor na voz de Daniel era palpável. Crua, honesta de uma forma que fez Marcos reconhecer ecos de sua própria jornada através do luto. Meus pais, meus amigos, todo mundo dizia que eu deveria continuar, que era isso que ele iria querer. Mas como eles sabiam? Como alguém pode saber o que uma pessoa que se foi iria querer? Questionou Daniel. Eu me sentia culpado por estar vivo quando ele não estava. Culpado por respirar, por comer, por qualquer momento de alegria que conseguisse sentir. Daniel contou sobre como tentou voltar à rotina normal, como se mudou para um apartamento diferente porque não conseguia mais estar em lugares que carregavam memórias dele, como evitava os amigos em comum porque ver a tristeza nos olhos deles era como reviver a perda repetidas vezes. Eu me tornei um especialista em evitar tudo que pudesse me lembrar dele, o que significava evitar praticamente tudo que dava sentido à minha vida.
Era uma existência fantasmagórica, funcionando no automático, indo de um dia para o outro sem realmente viver. As noites eram especialmente difíceis. Durante o dia eu conseguia me manter ocupado, fingir que estava bem, mas quando chegava a noite e eu ficava sozinho com meus pensamentos, a ausência deles se tornava uma presença física. Era como se ele estivesse ali, mas sempre um passo à frente de onde eu conseguia alcançar. Daniel descreveu. Eu passava horas olhando para o celular, tentando resistir à tentação de ligar para o número dele, só para ouvir a voz na caixa postal. Fiz isso algumas vezes, e era ao mesmo tempo um consolo e uma tortura. Marcos assentiu lentamente. E como você encontrou forças para voltar? Daniel sorriu, mas era um sorriso complexo, carregado de dor e gratidão em proporções iguais. Não encontrei forças, respondeu honestamente. As forças me encontraram. Ou melhor, algo maior que eu me encontrou. Eu estava numa igreja pequena, num domingo qualquer, 6 meses depois da morte do João Paulo. Não era nem religioso na época, tinha ido só porque minha avó tinha insistido. O pastor estava falando sobre como Deus usa pessoas para tocar outras pessoas, mesmo depois que elas partem. E de repente eu ouvi uma voz cantando no coral que me lembrou exatamente do João Paulo. Daniel parou para beber um gole de água, seus olhos brilhando com uma intensidade que Marcos raramente havia visto em seus entrevistados. Eu me virei para ver quem era, e era uma menina, devia ter uns 16 anos, cantando com os olhos fechados, completamente entregue. E naquele momento eu juro que senti o João Paulo ali comigo, não como uma alucinação ou um desejo, mas como uma presença real. Foi quando eu entendi que a música não tinha morrido com ele. Ela tinha se transformado em algo maior, algo que transcendia nossa parceria humana. Você voltou a cantar depois disso? Perguntou Marcos, notando como a energia de Daniel havia mudado, como se uma luz interior tivesse se acendido gradualmente durante a conversa. Sim, mas não da mesma forma, e não imediatamente, respondeu Daniel. O processo foi lento, delicado, como aprender a andar novamente depois de um acidente que quebra ambas as pernas. A primeira vez que tentei tocar violão sozinho em casa, 2 semanas depois daquela experiência na igreja, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as cordas. Daniel descreveu como os primeiros meses foram uma dança cuidadosa entre memória e cura. Eu comecei pegando o violão do João Paulo. Seus pais haviam insistido que eu ficasse com ele, e tocando apenas acordes soltos, sem melodia definida, apenas deixando o som preencher o silêncio que havia dominado minha vida por tanto tempo. Gradualmente começaram a emergir fragmentos de melodias, pequenas frases musicais que pareciam surgir de um lugar muito profundo de sua alma. A primeira música que consegui terminar sozinho nasceu de um sonho, contou Daniel. Era uma melodia simples, quase uma oração musicada, e quando acordei ela estava completa na minha cabeça. A letra falava sobre saudade transformada em gratidão, sobre como as pessoas que amamos continuam vivendo através dos momentos felizes que compartilhamos com elas. Essa música, que mais tarde se tornaria Eterna Presença, foi o primeiro passo concreto em direção ao que seria sua carreira solo. Eu comecei a entender que seguir carreira solo não era uma traição à memória dele, era uma continuação de algo que nós dois havíamos começado juntos, explicou Daniel. Cada música que eu cantava carregava um pedaço dele. Cada acorde que eu tocava ecoava as harmonias que criávamos juntos. Era como se ele tivesse se tornado parte do meu processo criativo de uma forma ainda mais íntima do que quando estava fisicamente presente. O primeiro show solo de Daniel aconteceu 9 meses após a morte de João Paulo, num pequeno café cultural no centro da cidade onde eles costumavam tocar no início da carreira. O dono do estabelecimento, seu Roberto, havia ligado várias vezes me convidando para voltar. Ele disse que o local não era o mesmo sem nossa música, e que havia muitas pessoas perguntando quando eu voltaria a me apresentar, lembrou Daniel. Por semanas eu recusei, mas finalmente aceitei fazer um show acústico pequeno, apenas eu e o violão. A preparação para aquele show foi intensa emocionalmente. Eu passei dias ensaiando no meu apartamento, tentando imaginar como seria ocupar aquele palco sozinho. Cada música que eu tocava me lembrava de como João Paulo contribuía com harmonias, com sua presença cênica, com aquela energia contagiante que fazia o público se conectar imediatamente com nossa música, contou Daniel. Eu tive que reaprender cada canção, encontrar uma forma de ser suficiente sozinho, onde antes éramos dois. A noite do show foi um marco transformador.
Quando cheguei ao café, vi que estava lotado. Havia pessoas que costumavam assistir nossos shows juntos, antigos amigos, e muitos rostos novos também. O mais tocante foi ver os pais do João Paulo na primeira fila, com lágrimas nos olhos, mas sorrisos encorajadores, descreveu Daniel. Dona Carmen me abraçou antes do show e disse: "Ele está aqui com você hoje, meu filho. Eu posso sentir." Daniel contou sobre os primeiros shows solo e sobre como era estranho ocupar o palco inteiro sozinho. Os primeiros meses foram brutais, admitiu. Eu subia no palco e ficava procurando ele instintivamente. Meu corpo havia sido condicionado durante anos a dividir aquele espaço, a interagir com ele, a trocar olhares cúmplices durante as músicas. Tinha momentos que eu parava no meio da música porque esperava ouvir a voz dele fazendo a segunda voz, ou porque virava para o lado esperando vê-lo ali. O público achava que eram pausas dramáticas planejadas, momentos de reflexão artística, mas na verdade eu estava perdido, tentando lembrar como fazer aquilo sozinho, admitiu Daniel com um sorriso melancólico. Teve um show específico, cerca de 3 meses depois do primeiro, onde eu simplesmente travei no meio de caminhada, uma música que era um dos maiores sucessos da dupla. Fiquei ali parado por quase 30 segundos, olhando para o espaço vazio ao meu lado onde João Paulo sempre ficava. Mas foi nesse momento de vulnerabilidade que algo mágico aconteceu. O público inteiro começou a cantar a parte que seria dele. Centenas de vozes se uniram para preencher aquele vazio, e de repente eu não estava mais sozinho no palco, lembrou Daniel, seus olhos brilhando com a memória. Foi nesse momento que entendi que João Paulo não havia me deixado sozinho. Ele havia se multiplicado em cada pessoa que nossa música tocou, em cada coração que nossa parceria havia tocado. A partir daquele momento, Daniel desenvolveu uma nova relação com o palco e com o público. Eu comecei a ver cada show como uma celebração coletiva não apenas da minha música, mas da música que nós criamos juntos, que continua viva através de mim e através de todos que a carregam em seus corações, explicou. O público se tornou meu novo parceiro, preenchendo não apenas os silêncios musicais, mas também o vazio emocional que a ausência física dele havia deixado. Daniel descreveu como aprendeu a honrar a memória de João Paulo de formas criativas durante os shows. Eu comecei a dedicar sempre uma música especificamente para ele, contando uma história sobre nossa amizade antes de tocar. Às vezes era engraçada, às vezes emocionante, mas sempre verdadeira, disse. E desenvolvi o hábito de deixar um violão extra no palco, no lugar onde ele costumava ficar, como uma forma visual de mostrar que ele ainda estava presente, mesmo que de forma diferente. Marcos se inclinou ainda mais para frente, sentindo que estavam chegando ao núcleo da história, ao momento que daria sentido a toda a jornada que Daniel havia compartilhado até então. Mas algo mudou, não foi? Daniel assentiu, um sorriso misterioso cruzando seu rosto, como se estivesse prestes a revelar um segredo que havia guardado cuidadosamente por anos. Sim, e isso me leva a uma experiência que eu nunca contei para ninguém antes, nem mesmo para minha família. Você acredita em sinais, Marcos? Em coisas que não conseguimos explicar racionalmente, mas que sabemos no fundo do coração que são verdadeiras. Em momentos onde o céu parece se abrir e nos enviar exatamente o que precisamos, quando mais precisamos. Absolutamente, respondeu Marcos sem hesitação, sua própria experiência com a perda permitindo que compreendesse a seriedade da pergunta. Depois de perder meu Gabriel, aprendi que existem camadas da realidade que nossa mente lógica não consegue processar, mas que nosso espírito reconhece imediatamente. Já tive experiências que desafiam qualquer explicação científica, mas que foram mais reais que qualquer coisa que já vivi. Daniel respirou profundamente, como se estivesse se preparando para mergulhar nas águas mais profundas de sua alma. Então você vai entender o que eu vou contar, mesmo que pareça impossível. Ele fez uma pausa, bebeu um gole de água e ajustou sua posição na cadeira, como se estivesse se preparando para carregar um peso emocional significativo. Foi numa noite de dezembro, um sábado, quase 2 anos depois da morte do João Paulo. Eu tinha um show importante em São Paulo, no Credit Card Hall, um dos maiores e mais prestigiosos espaços da cidade. Era um show especial, uma homenagem a compositores brasileiros, parte de um festival que celebrava a música nacional. Daniel explicou como aquele show tinha um significado especial. Eu ia interpretar algumas músicas que nós dois sempre sonhamos em cantar juntos,
clássicos da MPB que foram fundamentais para nossa formação musical. Eram canções de Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, artistas que nos inspiraram desde a adolescência, contou. Havia meses que eu estava me preparando para aquela apresentação, sabia que seria emocionalmente desafiador, mas também sabia que era algo que João Paulo teria ficado orgulhoso de fazer comigo. Daniel contou como havia se preparado para aquele show com uma intensidade quase obsessiva. Passei semanas ensaiando cada nota, cada pausa, cada movimento no palco. Contratei um diretor musical para me ajudar com os arranjos, estudei versões históricas das canções, li sobre o contexto em que foram compostas, disse. Era como se eu estivesse me preparando para um exame final da minha carreira, uma prova de que era capaz de honrar não apenas minha própria música, mas também o legado dos grandes mestres da música brasileira. Mas quando chegou o dia do show, algo estava diferente. Eu acordei com uma sensação estranha, como se o ar estivesse mais denso, mais carregado de alguma energia que eu não conseguia identificar, descreveu Daniel. Durante todo o dia, eu senti uma melancolia profunda, mas não era uma tristeza comum que eu já conhecia do luto. Era algo mais sutil, mais antecipatório, como se o universo estivesse me preparando para alguma coisa que estava por vir. Daniel contou sobre como passou o dia, tentando afastar aquela sensação, mantendo-se ocupado com os preparativos finais, mas que a inquietação apenas crescia conforme as horas passavam. Cheguei ao teatro às 5 da tarde para o soundcheck, 4 horas antes do show. Era meu ritual, sempre gostava de chegar cedo para me familiarizar com o espaço, testar o som, sentir a energia do local, explicou. O Credit Card Hall é um teatro imponente, com quase 4.000 lugares, e quando está vazio, como estava naquele momento, tem uma acústica que parece amplificar até mesmo os pensamentos. O soundcheck correu bem, a equipe técnica era profissional e experiente, e Daniel se sentiu confiante com o som e a iluminação. Após o soundcheck, voltei para o camarim para jantar algo leve e fazer minha rotina pré-show, meditação, aquecimento vocal, revisão mental do repertório, contou. Mas conforme a hora do show se aproximava, aquela angústia matinal não apenas persistia, mas se intensificava exponencialmente. Quando chegou ao teatro, Daniel seguiu sua rotina usual, aquecimento vocal, meditação, revisão do repertório, mas conforme a hora do show se aproximava, uma angústia crescente tomou conta dele. Faltavam 15 minutos para subir ao palco quando a crise realmente me atingiu, revelou Daniel. Eu estava no camarim, cercado por flores de fãs e a luz quente do espelho. Sentei-me na cadeira de couro de sempre, e de repente, sem aviso, uma onda me derrubou. Não conseguia parar de pensar que estava traindo João Paulo, que estava me apropriando de sonhos que eram nossos, não só meus, prosseguiu. Era uma voz na minha cabeça repetindo, você não tem o direito de estar aqui sozinho. Estas músicas eram para vocês dois cantarem juntos. Você está roubando os sonhos dele. Daniel descreveu como aqueles pensamentos se tornaram avassaladores. Eu comecei a questionar tudo. Se minha carreira solo era legítima, se eu tinha talento suficiente para estar naquele palco sem João Paulo, se o público não estava apenas vindo por nostalgia da dupla que já não existia, disse. Eram pensamentos irracionais, eu sabia disso mesmo no momento, mas eles tinham uma força emocional que me paralisava. Marcos permaneceu em silêncio, percebendo que Daniel estava revivendo intensamente aquela noite e que interromper o fluxo da lembrança poderia quebrar a magia do momento. Eu sentei na cadeira do camarim e comecei a chorar, continuou Daniel, sua voz carregada de vulnerabilidade. Não um choro dramático ou desesperado, mas uma tristeza profunda e silenciosa que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Eram lágrimas de saudade, de culpa, de medo, mas também de uma solidão que parecia infinita. E então eu fiz algo que nunca tinha feito antes de forma tão consciente e intencional, disse Daniel. Fechei os olhos, juntei as mãos como se estivesse orando, e comecei a conversar com o João Paulo como se ele estivesse fisicamente ali comigo no camarim. Não como uma fantasia ou um exercício de imaginação, mas como uma conversa real entre dois amigos que se amavam profundamente. Daniel descreveu como aquela conversa unilateral se transformou numa confissão profunda. Falei sobre minha culpa de estar vivo quando ele não estava, sobre como era difícil carregar os sonhos dos dois sozinho, sobre como me sentia um impostor tentando preencher um espaço que sempre foi nosso, disse.
Contei para ele sobre todas as vezes que pensei em desistir da música, sobre como alguns dias eu acordava desejando ter morrido no lugar dele, sobre como era difícil celebrar sucessos que deveriam ter sido compartilhados. A oração então tomou uma forma mais específica. João Paulo, se você ainda está por aí, se você ainda caminha comigo nessa jornada como eu sinto que está, eu preciso de um sinal. Eu preciso saber que é certo eu estar aqui, que é certo eu continuar sem você fisicamente ao meu lado. Fez uma pausa, respirando profundamente. Eu preciso saber que você me abençoa para seguir em frente, que você não se sente traído pela minha continuidade. Daniel parou para respirar fundo, como se estivesse revivendo a intensidade emocional daquele momento. E então eu fiquei em silêncio absoluto, apenas respirando, esperando não sei bem o que. Talvez uma sensação, uma intuição, um pensamento que viesse de fora da minha própria mente angustiada, disse. O camarim estava silencioso exceto pelo som distante do público chegando ao teatro, conversas abafadas, risadas, o burburinho típico de uma noite de espetáculo. Foi nesse momento de silêncio contemplativo que aconteceu algo que Daniel descreveu como o encontro mais significativo de sua vida adulta. Bateram na porta do camarim, disse Daniel, sua voz ganhando uma qualidade quase sussurrada, como se ainda estivesse processando a magnitude do que havia acontecido. Eram 3 batidas suaves, respeitosas, não a urgência típica da equipe de produção 5 minutos antes de um show. Eu enxuguei o rosto rapidamente, respirei fundo para tentar recuperar a compostura, e disse pode entrar, pensando que era o produtor do show vindo me avisar que estava na hora de subir ao palco. Mas entrou um homem que eu nunca tinha visto antes, continuou Daniel, seus olhos ganhando aquela expressão de quem estava revivendo algo sobrenatural. Ele era moreno, tinha uns 40 anos, cabelo ligeiramente grisalho nas têmporas, estatura média, e estava usando o uniforme padrão da equipe técnica do teatro, uma camisa preta com o logo do Credit Card Hall bordado no peito. Carregava uma prancheta nas mãos e tinha aquela aparência profissional de quem trabalha nos bastidores de eventos há anos. Daniel descreveu como o homem pareceu hesitar por um momento na porta, como se não tivesse certeza se deveria interromper. Ele me olhou com uma expressão estranha, como se estivesse tentando decidir algo importante, e eu notei que seus olhos estavam ligeiramente úmidos, como se ele também estivesse emocionado por algum motivo, lembrou. Pareceu meio nervoso, desconfortável, como se não soubesse exatamente como abordar o que queria dizer. O homem se apresentou como Ricardo Santos, disse que havia sido chamado de última hora para substituir um técnico de som que havia faltado devido a uma emergência familiar. Ele começou falando sobre questões técnicas, perguntou se eu estava satisfeito com o retorno do fone de ouvido, se os monitores de palco estavam no volume correto, coisas rotineiras que qualquer técnico perguntaria, contou Daniel, mas havia algo na forma como ele falava, uma qualidade emocional em sua voz que não era típica de uma conversa profissional de rotina. Mas aí ele parou de falar sobre trabalho e ficou me olhando de um jeito muito intenso, como se estivesse reunindo coragem para algo, lembrou Daniel. Ele disse, desculpa, eu sei que você deve estar se preparando para o show e que não é momento para isso, mas eu preciso te falar uma coisa que não consigo guardar para mim. E então ele fez uma pausa longa, engoliu em seco e continuou, eu não consegui te reconhecer antes porque você mudou muito desde a última vez que te vi, mas eu sou primo do João Paulo Silva. Daniel descreveu como sentiu o mundo parar literalmente naquele momento. Foi como se alguém tivesse pausado a realidade. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, sentia o sangue pulsando nas têmporas, e por alguns segundos não consegui processar o que ele havia acabado de dizer, contou. Fiquei completamente sem reação, literalmente sem palavras, apenas olhando para ele com uma expressão que devia ser de total choque. E o Ricardo continuou falando, com os olhos agora abertamente cheios de lágrimas. Prosseguiu Daniel. Ele disse, eu cresci ouvindo histórias sobre vocês dois. Minha família toda acompanhava a carreira de vocês desde o começo, mas especialmente o João Paulo falava de você como se você fosse o irmão que ele nunca teve. Ele dizia que vocês tinham uma conexão que ia além da música, que vocês eram como 2 partes da mesma alma que se encontraram nesta vida. Ricardo então começou a compartilhar memórias específicas que apenas alguém muito próximo da família poderia conhecer. Ele contou que João Paulo tinha o hábito de praticar as harmonias no banheiro de casa, porque a acústica do azulejo fazia a voz soar mais rica. Lembrou Daniel,
um sorriso nostálgico cruzando seu rosto, e que sempre que ele estava ansioso antes de um show, ligava para o Ricardo só para conversar sobre coisas triviais, como futebol ou o que tinha almoçado, porque dizia que falar com a família o acalmava. Ricardo me contou que João Paulo sonhava acordado com os shows que vocês fariam juntos, com os lugares onde iriam tocar, com as pessoas cujas vidas seriam tocadas pela música de vocês, continuou Daniel. Ele disse que João Paulo tinha uma certeza absoluta, quase profética, de que a dupla mudaria o mundo através da música, que havia uma missão espiritual por trás da parceria de vocês. Mas foi então que Ricardo compartilhou algo que tocou Daniel de uma forma que ele jamais esqueceria. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse: Daniel, João Paulo sempre dizia que se alguma coisa acontecesse com ele, você tinha que continuar, não por obrigação ou por pressão, mas porque a música de vocês era maior que vocês dois individualmente. Ele dizia que você tinha o dom de carregar não só sua própria luz, mas a luz dele também, e que isso era uma responsabilidade sagrada. Daniel parou para respirar profundamente, claramente emocionado pela lembrança. E então Ricardo contou algo que me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. Disse, sua voz tremendo ligeiramente. Ele falou que na última vez que se encontraram, exatamente uma semana antes do acidente, João Paulo havia demonstrado uma preocupação específica comigo. Disse que eu era muito sensível, muito conectado emocionalmente com tudo ao meu redor, e que se algo acontecesse com ele, eu poderia me perder na culpa e na dor. Ricardo então revelou uma conversa que João Paulo havia tido com a família, uma conversa que Daniel jamais soube que havia acontecido. Ele contou que João Paulo havia pedido para toda a família, especialmente os primos mais próximos como ele, que se alguma coisa acontecesse, eles cuidassem de mim emocionalmente. Disse Daniel, lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. João Paulo havia dito, se eu partir antes do Daniel, vocês precisam lembrar ele de que nossa música tem que continuar, não como uma obrigação para comigo, mas como um presente para o mundo. E então Ricardo me disse uma frase que está gravada na minha alma para sempre, continuou Daniel. Ele falou, João Paulo sempre dizia que estava orando constantemente para que você encontrasse forças para continuar, não importa o que acontecesse. Ele acreditava que vocês tinham uma conexão que transcendia a vida física, e que mesmo se ele partisse primeiro, vocês continuariam sendo parceiros de uma forma diferente e mais espiritual. Perguntou Marcos, completamente absorto na história, sentindo a profundidade espiritual do que estava sendo compartilhado. Daniel fechou os olhos por um momento, como se estivesse acessando novamente todas as emoções daquele momento transformador. Eu desabei completamente, respondeu Daniel com total honestidade. Comecei a chorar de um jeito que nunca tinha chorado antes na vida. Não era apenas tristeza ou saudade. Era uma mistura complexa de alívio, gratidão, reconhecimento e uma sensação avassaladora de ser profundamente amado e compreendido, explicou. Era como se uma porta que estava fechada há 2 anos finalmente tivesse se aberto e toda a dor acumulada, toda a culpa, toda a solidão pudesse finalmente encontrar um caminho para fora. O Ricardo me abraçou sem dizer nada, e naquele abraço eu senti não apenas o carinho dele, mas a presença do João Paulo de uma forma tão real e tangível que eu podia quase sentir o cheiro do perfume que ele usava, uma mistura de algo cítrico e amadeirado que era completamente característico dele, disse Daniel. Era como se João Paulo estivesse ali no camarim conosco, envolvendo os dois naquele momento de reconexão e cura. Ele me disse que a família toda via em mim a continuação do legado que João Paulo havia começado, que não era apenas minha música, mas nossa música vivendo através de mim, compartilhou Daniel. Quando finalmente chegou a hora de eu subir no palco, Ricardo me deu outro abraço e disse algo que carrego comigo até hoje: vai lá e canta por nós dois, por toda a família que te ama, e especialmente por ele, que está te assistindo de um lugar onde a música nunca para de tocar. E eu juro, Marcos. Daniel olhou diretamente para o apresentador. Quando saí daquele camarim, eu não estava mais sozinho. Daniel contou como Ricardo ficou com ele no camarim até a hora do show, compartilhando mais memórias sobre João Paulo, falando sobre como a família toda acompanhava a carreira de Daniel com orgulho, como viam nele a continuação do legado que João Paulo havia começado. Quando chegou a hora de eu subir no palco, o Ricardo me deu outro abraço e disse: vai lá e canta por nós dois,
Ele está te ouvindo. E eu juro, Marcos, quando eu saí daquele camarim, eu não estava mais sozinho. O show daquela noite se tornou um dos mais memoráveis e transformadores da carreira de Daniel. Quando pisei no palco do Credit Card Hall e vi aquelas 4.000 pessoas na plateia, senti uma energia que jamais havia experimentado antes, descreveu Daniel. Era como se cada pessoa presente fosse um instrumento numa orquestra gigantesca, e eu fosse apenas o regente canalizando uma sinfonia que já existia no universo, esperando para ser expressa. Daniel explicou como a primeira música da noite foi Águas de Março, de Tom Jobim, uma escolha que havia planejado cuidadosamente por ser uma canção sobre renovação e ciclos da vida. Mas quando comecei a cantar, algo extraordinário aconteceu. Eu podia ouvir a voz do João Paulo harmonizando comigo, não como uma imaginação ou um desejo, mas como uma presença acústica real, disse. Era sutil, quase como um eco que só eu conseguia perceber, mas estava lá, sustentando minha voz, preenchendo os espaços que ele sempre preencheu. O público percebeu que algo especial estava acontecendo. Havia uma qualidade na minha voz naquela noite que eu mesmo não reconhecia. Era mais rica, mais plena, como se estivesse cantando com duas vozes simultâneas, lembrou Daniel, e a plateia respondeu de uma forma incrível. Pessoas começaram a chorar, outras se levantaram espontaneamente, e havia uma energia circulando pelo teatro que era quase palpável. Durante Travessia, de Milton Nascimento, Daniel teve uma das experiências mais profundas de sua vida artística. É uma música sobre partir e chegar, sobre jornadas da alma. E quando cheguei no verso, solto a voz nas estradas, já não quero parar, eu senti literalmente como se João Paulo estivesse ao meu lado no palco, contou. Olhei para o lado direito, onde ele sempre ficava durante nossos shows, e por um segundo, juro que vi sua silhueta, sua postura característica quando estava completamente absorto na música. A música que mais tocou a plateia foi Encontros e Despedidas, também de Milton Nascimento, que Daniel dedicou especificamente a João Paulo. Antes de tocar, eu contei para o público sobre nossa amizade, sobre como nos conhecemos, sobre o que ele significava para mim, disse. E quando cheguei na parte todo encontro é uma despedida, toda despedida um reencontro, a plateia inteira cantou junto, e foi como se 4.000 pessoas estivessem prestando uma homenagem coletiva, não apenas ao João Paulo, mas a todos que eles haviam amado e perdido. Daniel contou como Ricardo ficou na lateral do palco durante todo o show, e que sempre que seus olhos se encontravam, Ricardo fazia um sinal discreto de aprovação, como se estivesse comunicando que João Paulo estava satisfeito com a apresentação. Ter ele ali era como ter uma ponte direta com a família do João Paulo, com sua memória, com sua benção para que eu continuasse, explicou. O momento mais emocionante da noite foi quando Daniel decidiu improvisar. No final do show, em vez de terminar com a música planejada, senti um impulso irresistível de cantar Incompreendido, a primeira música que João Paulo e eu compusemos juntos, disse. Não estava no repertório, eu não havia ensaiado, mas senti que era isso que precisava acontecer naquele momento. Quando comecei a tocar os primeiros acordes, houve um silêncio absoluto na plateia, como se todos soubessem que algo sagrado estava acontecendo, lembrou Daniel. E então comecei a cantar nossa primeira composição, e foi como se João Paulo estivesse ali cantando comigo. Não apenas espiritualmente, mas quase fisicamente. Eu podia sentir a vibração de sua voz se misturando com a minha. A plateia respondeu de uma forma que Daniel jamais esqueceria. Quando terminei a música, houve um silêncio de quase 10 segundos antes dos aplausos começarem. E quando começaram, foram os aplausos mais longos e intensos que já recebi na vida. Pessoas estavam chorando abertamente, se abraçando, gritando obrigado, descreveu. Foi nesse momento que compreendi completamente que João Paulo não havia me deixado sozinho no palco. Ele havia se tornado parte permanente da minha arte, da minha missão, da minha forma de servir ao mundo através da música. Após o show, Daniel procurou por Ricardo para agradecer e conversar mais, mas foi aí que aconteceu a parte mais misteriosa de toda a experiência. Quando desci do palco, fui direto procurar ele. Queria abraçá-lo novamente, queria seu telefone para manter contato, queria conhecer mais da família do João Paulo, contou Daniel, mas ele havia simplesmente desaparecido. Daniel descreveu como perguntou para toda a equipe de produção,
Mas ninguém conhecia nenhum Ricardo. O produtor do show, que eu conhecia há anos e que era extremamente organizado, me disse que não tinha chamado nenhum substituto de última hora, que a equipe técnica estava completa desde o início da produção, explicou. Eu descrevi o homem fisicamente, contei sobre nossa conversa, mas ninguém sabia de quem eu estava falando. A coordenadora de produção até me mostrou a lista completa da equipe técnica daquela noite, com nomes, funções e fotos. Não havia nenhum Ricardo Santos na lista, continuou Daniel. E quando perguntei especificamente sobre técnicos de som, me mostraram que havia apenas 2 profissionais nessa função, ambos veteranos que trabalhavam com o teatro há mais de 5 anos. A investigação que Daniel fez nos dias seguintes só aprofundou o mistério. Liguei para a produtora responsável pelo evento, para a empresa de equipamentos de som, para o próprio teatro. Ninguém, em lugar nenhum, tinha registro de um Ricardo Santos trabalhando naquela noite, disse. Era como se ele tivesse simplesmente aparecido para me entregar aquela mensagem e depois evaporado. Você acredita que foi? Marcos começou a pergunta, mas Daniel o interrompeu com um aceno de cabeça determinado. Eu acredito que foi exatamente o que parecia ser. Um sinal. Uma resposta à minha oração. Uma forma que o universo, ou Deus, ou João Paulo, através de canais que não compreendemos, encontrou de me comunicar que eu não estava sozinho, disse com convicção absoluta. Ricardo pode ter sido um anjo, pode ter sido uma manifestação espiritual, ou pode ter sido uma pessoa real que foi usada como instrumento divino para me entregar exatamente a mensagem que eu precisava ouvir no momento que mais precisava ouvir. A experiência com Ricardo transformou completamente a relação de Daniel com a música, com a espiritualidade e com a própria vida. A partir daquela noite eu parei de carregar o peso da culpa de estar vivo quando João Paulo não estava, explicou. Comecei a entender que nossa conexão não havia sido interrompida pela morte, tinha sido transformada em algo diferente, algo que transcendia as limitações do mundo físico. Daniel descreveu como começou a perceber sinais da presença de João Paulo em muitos outros momentos da vida. Passei a notar quando uma música dele tocava no rádio exatamente quando eu estava precisando de encorajamento, quando um fã me procurava e mencionava como nossas músicas haviam literalmente salvado sua vida, quando uma melodia aparecia em meus sonhos e se transformava numa nova composição, contou. Não eram coincidências, eram conversas, eram formas dele me mostrar que ainda estava comigo, ainda estava participando da nossa missão musical. A primeira grande composição que Daniel criou após a experiência com Ricardo foi Sempre Aqui, uma música que ele descreveu como sua obra mais importante. Eu estava passando por um período difícil alguns meses depois, enfrentando problemas pessoais e questionamentos sobre o rumo da minha carreira, contou. E uma noite eu sonhei que estava na nossa praia favorita, um lugar em Florianópolis onde costumávamos ir para compor quando queríamos fugir da rotina da cidade. No sonho, Daniel e João Paulo estavam sentados na areia, assistindo ao pôr do sol, quando João Paulo começou a tocar uma melodia que Daniel nunca havia ouvido. Era uma música sobre permanência, sobre como o amor verdadeiro nunca se vai, apenas muda de forma, explicou. A letra falava sobre como as pessoas que amamos se tornam parte permanente de quem somos, sobre como carregamos suas vozes em nossa própria voz, seus sonhos em nossos sonhos. Quando acordei, a música inteira estava completa na minha cabeça, letra, melodia, arranjos, como se tivesse sido baixada direto do céu, disse Daniel. Corri para o violão e toquei exatamente como havia ouvido no sonho. Foi a primeira vez que senti que estava compondo em parceria com João Paulo novamente, mas numa dimensão completamente nova. Sempre Aqui se tornou não apenas um sucesso comercial, mas um hino para pessoas que haviam perdido entes queridos. Eu recebo centenas de cartas e mensagens de pessoas, dizendo que a música as ajudou a encontrar paz depois de perdas devastadoras, contou Daniel. Tem gente que diz que sente a presença de quem partiu quando ouve a música, que consegue sentir que seus entes queridos ainda estão por perto de alguma forma. Uma das cartas mais tocantes veio de uma mãe que havia perdido a filha de 16 anos em um acidente. Ela escreveu dizendo que costumava ouvir Sempre Aqui no cemitério, e que sempre que a música tocava, ela sentia uma brisa suave, mesmo em dias sem vento, como se fosse sua filha confirmando que estava ali com ela, lembrou Daniel, e ela terminou a carta dizendo: Daniel, obrigada por me ensinar que o amor é mais forte que a morte.
Daniel explicou como sua compreensão da espiritualidade se expandiu exponencialmente após a experiência com Ricardo. Eu descobri que a fé não é sobre acreditar em conceitos abstratos ou seguir regras religiosas, mas sobre reconhecer as conexões invisíveis que nos ligam uns aos outros e a algo infinitamente maior que nós mesmos, disse. João Paulo me ensinou, mesmo depois de partir, que o amor verdadeiro é uma força que transcende todas as limitações físicas, incluindo a própria morte. A relação de Daniel com o público também foi transformada. Eu comecei a ver cada show como um serviço sagrado, como uma oportunidade de ajudar outras pessoas a encontrarem suas próprias conexões com o divino que existe dentro delas, explicou. Quando eu canto sobre perda, sobre saudade, sobre esperança, eu não estou apenas compartilhando minha história, estou criando um espaço onde outras pessoas podem sentir que não estão sozinhas em suas próprias jornadas através da dor e da cura. Daniel contou sobre shows onde a energia coletiva era tão intensa que parecia estar canalizando algo muito maior que ele mesmo. Tem apresentações onde eu olho para a plateia e vejo pessoas chorando, se abraçando, cantando junto com uma intensidade que vai muito além do entretenimento, disse. Nesses momentos eu sinto que estou cumprindo exatamente a missão que João Paulo e eu começamos juntos. Usar a música como uma ponte entre as pessoas e o sagrado que existe dentro de cada uma delas. O álbum Ecos do Coração, que Daniel lançou 3 anos após a morte de João Paulo, foi dedicado inteiramente à memória do amigo e se tornou um dos trabalhos mais aclamados de sua carreira. Cada música daquele álbum foi uma colaboração póstuma com ele, explicou Daniel. Eu escrevi as letras baseado em nossas conversas, em nossos sonhos compartilhados, em sua filosofia de vida, mas sentia que ele estava me inspirando as melodias através de sonhos, intuições, momentos de inspiração que vinham de um lugar muito além da minha mente consciente. Uma das faixas do álbum, Conversa ao Luar, foi composta inteiramente baseada numa experiência que Daniel teve num cemitério. Era o aniversário de 2 anos da morte dele, e eu fui visitar o túmulo pela primeira vez desde o enterro, contou. Levei meu violão e, sentado ali na grama, comecei a tocar algumas músicas que costumávamos cantar juntos. De repente, comecei a conversar com ele como se estivesse fisicamente presente, continuou Daniel. Contei sobre minha vida, sobre os shows, sobre as músicas novas, sobre como estava me sentindo. E então, de forma completamente espontânea, comecei a improvisar uma melodia, como se estivesse respondendo às coisas que eu acabara de falar. A música que nasceu naquele momento se tornou Conversa ao Luar, uma das faixas mais queridas pelos fãs. A letra nasceu como se fosse a resposta dele às minhas confidências, explicou Daniel. Falava sobre como os que partem não querem que os que ficam se prendam à tristeza, mas que transformem a saudade em combustível para viver de forma mais plena e amorosa. Marcos, que havia estado absorto na história por mais de 1 hora, fez uma observação que tocou Daniel profundamente. Parece que vocês nunca realmente se separaram. Daniel sorriu, e pela primeira vez na entrevista, foi um sorriso completamente livre de dor, iluminado por uma paz que parecia vir de um lugar muito profundo de sua alma. Exato. A morte interrompeu nossa parceria física, mas intensificou nossa conexão espiritual, respondeu Daniel. Se alguma coisa, nossa ligação se tornou mais pura, mais focada no que realmente importa. Não há mais discussões sobre questões práticas, sobre contratos ou turnês. Há apenas amor, música e a missão compartilhada de tocar corações. Daniel explicou como desenvolveu uma prática diária de comunicação com João Paulo que se tornou fundamental em sua vida. Todo dia, durante minha meditação matinal, eu reservo alguns minutos para me conectar com sua energia, com sua memória, com sua sabedoria, disse. Eu conto para ele sobre minha vida, sobre os desafios que estou enfrentando, sobre as músicas que estou compondo, sobre as decisões importantes que preciso tomar. E você sente que ele responde? Perguntou Marcos, fascinado pela profundidade espiritual da experiência de Daniel. Sempre, respondeu Daniel sem hesitação. Não como uma voz externa, como um fantasma ou uma aparição, mas como uma sabedoria que surge de dentro de mim, mas que tem as características dele, a personalidade dele, a forma dele de ver o mundo. Eu estava dividido entre a segurança financeira de uma grande gravadora e a liberdade artística de um selo independente, explicou. Durante minha meditação, eu perguntei para ele o que fazer.
E de repente eu lembrei de uma conversa que tivemos há anos sobre nunca deixar o dinheiro tomar as decisões sobre nossa arte. A resposta estava lá, nas memórias que compartilhamos, nos valores que construímos juntos durante nossa parceria, continuou Daniel. Não foi uma revelação mística dramática, mas uma lembrança clara de quem éramos como artistas, do que defendíamos, dos princípios que guiavam nossas escolhas. E eu soube imediatamente qual era a decisão certa. A entrevista estava se aproximando de sua terceira hora quando Marcos fez uma pergunta que havia estado presente durante toda a conversa. Daniel, como você definiria sua relação atual com a dor da perda? O silêncio que se seguiu foi carregado de reflexão profunda, como se Daniel estivesse acessando camadas de sabedoria conquistadas através de anos de processamento emocional e crescimento espiritual. A dor não é mais minha inimiga, respondeu Daniel finalmente, sua voz carregada de uma serenidade que vinha de alguém que havia feito as pazes com aspectos fundamentais da existência humana. Ela se tornou minha professora, minha companheira constante, minha lembrança diária de que amei profundamente e fui profundamente amado. Toda vez que eu piso no palco, ela vem comigo. Não diminuiu em intensidade, como você disse na pergunta inicial, ela apenas mudou de qualidade. Daniel explicou que aprendeu a ver a dor da perda como um reflexo direto da profundidade do amor que havia experimentado. Se eu não sinto mais a ausência dele com a mesma intensidade que sentia 3 anos atrás, significaria que meu amor por ele estava diminuindo, e isso seria uma traição muito maior do que qualquer sucesso que eu pudesse alcançar sozinho, disse. A dor é minha forma de honrar a magnitude do que perdemos, mas também de celebrar a magnitude do que tivemos. Mas hoje eu sei que ela não está ali para me destruir ou me paralisar, continuou Daniel. Ela está ali para me lembrar constantemente de que sou capaz de amar além da morte, de criar além da perda, de encontrar esperança além do desespero mais profundo. Ela é minha âncora na realidade do amor incondicional, minha prova diária de que existem conexões que transcendem qualquer limitação física. Daniel fez uma pausa, seus olhos ganhando aquela qualidade meditativa que havia caracterizado os momentos mais profundos da entrevista. E hoje eu aprendi a cantar com ela. E por ele, sempre por ele, disse, suas palavras finais ecoando pelo estúdio como uma declaração de amor que transcendia todas as limitações do mundo físico. Marcos permaneceu em silêncio por vários segundos, sabendo instintivamente que qualquer palavra seria pequena demais para capturar a magnitude do que acabara de testemunhar. A entrevista havia se tornado muito mais do que uma conversa sobre música e carreira. Havia se transformado numa jornada através dos territórios mais profundos da experiência humana, explorando temas de amor, perda, transcendência e o significado da existência. Daniel, disse Marcos finalmente, sua própria voz carregada de emoção. Obrigado por compartilhar algo tão sagrado conosco. Eu tenho certeza de que sua história vai tocar muitas pessoas que estão passando por jornadas similares. Esse era o objetivo, respondeu Daniel com um sorriso suave. Se nossa experiência, minha e do João Paulo, puder ajudar uma única pessoa a entender que o amor é mais forte que a morte, que as conexões verdadeiras nunca se quebram, apenas se transformam, então toda a dor, toda a luta, toda a jornada terá valido a pena. Quando a gravação terminou, os 2 homens se abraçaram como irmãos que haviam compartilhado uma experiência transformadora. Marcos, que havia perdido seu próprio filho, encontrou em Daniel um companheiro de jornada, alguém que compreendia profundamente os territórios sombrios e luminosos do luto profundo. E naquele momento de abraço silencioso, ambos sentiram algo que não conseguiam explicar racionalmente, mas que reconheceram instantaneamente. A presença de todos aqueles que haviam amado e perdido, sussurrando através do silêncio que o amor verdadeiro nunca morre, apenas encontra novas formas de se expressar no mundo. João Paulo estava ali, Gabriel estava ali, e todos os entes queridos que transcenderam as limitações físicas, lembrando-os de que a vida é uma escola de amor, e que cada perda é uma oportunidade de compreender mais profundamente a natureza eterna e indestrutível das conexões que realmente importam. A entrevista foi ao ar 3 semanas depois, e se tornou o episódio mais ouvido na história do podcast Vozes da Alma. Milhares de pessoas escreveram para Marcos compartilhando suas próprias experiências de perda e transcendência, criando uma comunidade global de pessoas que haviam aprendido a transformar a dor em sabedoria,
a saudade em gratidão e o luto em uma forma mais profunda de amar.